Na terceira parte da aula pública Opera Mundi, que discute a intolerância religiosa e Estado laico, Magali Cunha responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Primeiramente, eu queria fazer uma colocação. Hoje existe um movimento que é o movimento da Missão Integral, que é um movimento que já existe, já desde a década de 70, mas hoje está mais em evidência, é um movimento que nós estamos discutindo e falando um pouco mais. E dentro desse movimento, há pastores e há pessoas que têm feito trabalhos relacionados a essa questão da intolerância. E esses movimentos, dentro do processo da mídia, são movimentos hoje invisíveis, de certa forma. Como, dentro da comunicação, fazer com que esses movimentos se tornem visíveis para trazer um processo de transformação no país, né, de forma geral? Eu sou uma crente, eu vou usar essa palavra que é bem religiosa, né? Eu sou uma crente das mídias alternativas, sabe? Do lugar das mídias alternativas. E aqui a gente está experimentando uma. Opera Mundi, TVT e outros coletivos de imprensa, coletivos de mídia, grupos que trabalham aí Brasil afora, usando os espaços alternativos de que hoje a gente dispõe para dar visibilidade a essas experiências que não têm um lugar nas grandes mídias para se tornarem conhecidas e visíveis. Então, o caminho é esse, é que os grupos consigam, né, como você deu o exemplo dos grupos relacionados àquela chamada missão integral, né? Missão integral são aqueles missionários que não pregam só a religião para converter a alma da pessoa, mas que veem a religião como uma possibilidade de tratamento e cuidado da pessoa na sua integralidade, o ser humano como um ser integral. Então, existem tantos grupos, e eu citei aqui também outras experiências, mundo afora, Brasil afora. O que eu recomendo é que a gente acredite na possibilidade transformadora das mídias alternativas, de levar informação e formação para as pessoas que hoje estão muito afeitas, as pessoas estão muito abertas às mídias alternativas por conta da internet. Eu acho que esse é o caminho, é a gente buscar os espaços midiáticos alternativos. Minha pergunta vai na direção da bancada evangélica, da frente parlamentar, que forma aí em torno de 75 parlamentares, entre deputados e senadores. A atuação dessa bancada, como que a senhora avalia a atuação da bancada evangélica nesse momento? Há temas que são cruciais para o desenvolvimento da cidadania e da democracia. A senhora considera que esse grupo é um grupo que vai nessa direção da defesa da cidadania de forma ampla e da democracia? Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu vou falar uma coisa que é muito importante, pelo menos na minha compreensão, como jornalista, como comunicadora e professora, que é um equívoco que eu enxergo nessa história toda. Equívoco. Pessoas que acreditam, dizem, publicam que a bancada evangélica no Congresso Nacional é uma ameaça ao Estado laico. Eu não acho que a bancada evangélica seja uma ameaça ao Estado laico. Por quê? Porque eu acredito que qualquer grupo tem que ter espaço na esfera pública, no espaço público, porque nós somos uma democracia. Assim como qualquer grupo deve ter o seu espaço para debater, para colocar suas propostas na esfera pública, as religiões também têm que ter esse espaço. Então, como eu disse que o Estado laico é uma construção, significa que ele está sempre sob ameaça, certo? Não é um grupo que vai representar essa ameaça. É claro, e aqui eu já vou adiantar que eu posso fazer as minhas críticas, tenho as críticas, as avaliações que eu faço com os meus estudos da bancada evangélica, com uma postura crítica, porque a gente tem que colocar um olhar sobre os interesses que estão em jogo ali, não são só religiosos, né? Então a gente também tem que prestar atenção nisso, mas eu creio que o Estado laico, como ele é em construção, ele está sempre sob ameaça. Ele tem avanços e ele tem retrocessos. O que significa isso? O que eu quero dizer? Por exemplo, um avanço do Estado laico no Brasil. Divórcio, 1970. O divórcio é super recente no Brasil. A Igreja Católica era
terminantemente contra. E o divórcio foi aprovado no Congresso Nacional, virou lei, e hoje as pessoas podem viver as suas vidas conjugais, desfazer essas vidas conjugais com dignidade, se divorciarem, recomeçarem suas vidas, porque foi superada uma dificuldade que o Estado laico enfrentava com a força da Igreja Católica. Mas há retrocessos também. Exemplo, o Acordo Brasil-Vaticano, assinado em 2009, quando o Brasil reconhece uma série de privilégios que já são dados à Igreja Católica Romana. Foi o governo do presidente Lula que permitiu a assinatura desse acordo, e a gente está no século XXI, um acordo de 2009, dando ainda certos privilégios à Igreja Católica Romana. Então, a gente não pode colocar esse peso na bancada evangélica quando a gente discute intolerância e Estado laico. A gente sabe que a palavra gênero foi retirada dos planos, ou a discussão de gênero, dos planos de educação nacional, estadual e municipal, por pressão da Igreja Católica Romana. Muita pressão. Aí, os grupos evangélicos embarcaram na história, mas a força primeira foi da Igreja Católica Romana. Então, eu estou falando tudo isso porque, quando a gente fala de bancada evangélica, a gente não pode colocar na bancada evangélica o peso desse risco que o Estado laico sempre sofre, as ameaças. A gente tem ameaças, sim, professor Oswaldo, ali, porque são grupos que tentam impor por lei uma compreensão religiosa do que deve ser a vida das pessoas. A liberdade religiosa no país deve permitir que as pessoas vivam de acordo com a sua religião, com a sua fé, com o seu livro de fé, seja a Bíblia, seja o Corão, seja a Torá, seja qual for a doutrina onde ela está embasada. A liberdade religiosa deve garantir isso. Agora, o problema está quando, com base nessa compreensão religiosa, se tenta colocar essa concepção como lei e regra para todas as pessoas de uma determinada nação. Aí a gente vive um problema. E é assim que a bancada evangélica está se comportando no Congresso Nacional, aí sim colocando em risco o Estado laico. Nós sabemos que existem alguns líderes que são formadores de opiniões, né? E que, de uma certa forma, esses líderes eles têm um certo poder manipulador da sua comunidade em si, de formatar a opinião dessa comunidade. Qual é a análise que a senhora faz em relação a esses líderes, a postura desses líderes, como articular e trabalhar essa questão? Quando você fala formadores de opinião, você está falando dos midiáticos, porque todo e qualquer líder religioso é um formador de opinião, onde quer que ele ou ela esteja. Mas estou entendendo que está se referindo aos midiáticos, né? Então, a gente tem percebido que as lideranças religiosas midiáticas, elas, na verdade, seguem a trilha que eu fiz a crítica aqui em relação às nossas mídias, de colocar mais lenha na fogueira. Né? Então, são pessoas que estão usando da sua capacidade de ocupar as mídias e que estão usando da sua capacidade de comunicadores, de comunicadoras, para promover mais intolerância. E aí a gente realmente vê e acompanha esses discursos, e são discursos que beiram os discursos de ódio, muitas vezes, pelas expressões, tratam com ironia, tratam com desqualificação do outro, e a gente tem comprovação disso ao observar o que acontece no Twitter, no Facebook, nos vídeos que são gravados e postados na internet. Mas o que acontece, Anderson, é que, em se tratando de público, a gente não pode ser muito rigoroso em dizer que há uma obediência automática a essas lideranças. Eu dou um exemplo a vocês. Em 2014, nas eleições, líderes religiosos foram muito enfáticos contra a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Alguns líderes proclamaram a todo canto que ela não deveria ser reeleita, porque era um instrumento do diabo e que traria o comunismo e o bolivarianismo e um monte de ismos para o país, e etc. E discursos muito fortes. O que aconteceu? Dilma Rousseff foi reeleita e com muitos votos de evangélicos, nas pesquisas demonstradas. Então, quer dizer, é fato que há um respeito ao líder religioso como enviado de Deus, uma pessoa que se deve respeitar, mas é fato também de que as pessoas hoje se sentem muito autônomas.
muito autônomas para pensar, muito autônomas para decidir. E esse é um movimento que a gente tem que estar muito atento. Eu diria que a gente tem que estar mais preocupado em enfrentar e superar os discursos de ódio disseminados por alguns líderes religiosos. Deveriam estar pregando o amor e estão disseminando o ódio. Então, esse seria o nosso maior desafio. Essa ideia do termo grego, né, ágora, que é praça pública, trazendo aí para a área de educação, essa realidade que a gente está vivendo hoje aqui na instituição, achei super interessante, que é também a oportunidade de você debater temas que não tem a oportunidade de debater todos os dias. Muitas vezes nós nos questionamos pelas questões de intolerância, né? E na verdade a gente não sabe por que surgiu, de que forma começou esses acontecimentos, né? Então nós tivemos uma aula muito importante que mostrou para nós, né, as formas de intolerância e o porquê também dessas intolerâncias.